Em geral, agimos sem integração. Percebemos uma parte de um dado problema e depois agimos. E quando a nossa atividade está baseada na percepção de só uma parte, e não do todo de um problema, haverá inevitavelmente confusão e miséria. A questão, pois, é de como perceber na sua inteireza qualquer problema humano. Porque quando percebemos um problema em sua inteireza e o tratamos como um todo, o problema é resolvido. Essa ação não cria novos problemas. Se sou capaz de perceber como um todo, e não apenas parcialmente, o problema da avidez, da violência, do nacionalismo, minha ação não produzirá outras catástrofes e mais sofrimentos. Como é que nos aplicamos a um problema? Se nos aplicamos a um problema com o desejo de achar uma solução ou a causa do problema, entramos no problema com uma mente muito agitada, não é? Tem um problema e deseja achar uma solução. Portanto, está muito interessado na solução e sua mente já está ansiosa por encontrá-la. Isso é, o problema não te interessa, só te interessa a solução do problema. Por que isso acontece? Porque só quer a solução do problema e perde de vista a significação do problema. Visto que nossa mente está agitada, não pode em absoluto perceber o problema em sua inteireza, pois só se pode ver um problema em sua inteireza quando a mente está tranquila. Só há percebimento do todo quando a mente está completamente tranquila. Mas esse silêncio, essa serenidade, não é provocada ou produzida por meio de disciplina ou de controle. Vem a serenidade só quando cessam as distrações, quando a mente toma conhecimento de todas as distrações. A mente está interessada em muitas coisas, em problemas multiformes, e se ela escolhe um interesse e exclui outros interesses, nesse caso não toma conhecimento do problema integral, havendo por isso distração. Mas se a mente toma conhecimento de cada interesse que surge e lhe percebe o significado, não há então distração. Só há distração quando escolhemos um interesse central, porque então qualquer coisa estranha ao problema central constitui uma distração. Quando se escolhe um interesse central, fica a mente toda concentrada, toda absorvida nesse interesse. Não fica, evidentemente. Pode escolher um interesse central, mas se examinar a sua mente, verá que ela não se concentra em coisa alguma. Se se concentrasse em alguma coisa, não haveria distrações. Mas isso não é possível, porque ela tem muitos interesses. Uma distração significa que existe um interesse central e, portanto, tudo o que compete com o interesse central constitui uma distração. A mente que tem um interesse central e está resistindo às chamadas distrações não é uma mente tranquila. Essa mente está apenas fixada numa ideia, numa imagem ou fórmula. E a mente fixada em alguma coisa não é uma mente tranquila, é uma mente cativa. Assim, uma mente tranquila é essencial para a percepção do todo. E só está tranquila a mente quando compreende cada pensamento e cada sentimento que surge. Isto é, a mente se torna tranquila quando cessa o processo de pensamento. Resistir, levantar uma muralha de isolamento e viver nesse isolamento, isso não é tranquilidade. A tranquilidade que é cultivada, disciplinada, forçada à tranquilidade sob compulsão, é ilusória. E em tais condições, a mente jamais perceberá o problema como um todo. O viver é uma arte, e a arte não se aprende num dia. A arte de viver não se encontra em livros e nenhum guru vai lhe dar. Mas visto que
compra livros e segue gurus, sua mente está cheia de ideias falsas, cheia de disciplinas, de regras e restrições, porque sua mente nunca está tranquila, nunca está serena e é incapaz de perceber qualquer problema como um todo. Para se ver qualquer coisa plenamente, integralmente, se necessita liberdade, e a liberdade não vem por meio de compulsão, de um processo de disciplina, de repressões, mas só quando a mente se compreende a si mesma, o que é autoconhecimento. Essa forma superior de inteligência, que é o pensar negativo, só aparece quando o processo de pensamento cessou, e nessa vigilante tranquilidade se percebe o todo do problema, e só então há a ação integrada, a ação plena, correta e completa. Se confia em autoridades, você está perdido. O especialista é uma pessoa desintegrada e o que ele diz de sua especialidade não pode levar à ação integrada. Porque se cita um psicólogo e um outro cita outro psicólogo de opinião contrária, em qual você acredita? O que pensa e o que eu penso valem mais do que todos os psicólogos juntos. Tratemos, pois, de descobrir por nós mesmos, abstendo-nos de citar o que dizem os psicólogos e os especialistas. Esse caminho só conduz à confusão mais completa e ao conflito da ignorância. A questão é essa: a repetição de um mantra ou prática de um rito embota a mente? E a outra questão é: concentração numa ideia aguça a mente? Vamos ver se descobrimos a verdade a esse respeito. A repetição de uma palavra, por melhor que ela soe, é evidentemente um processo mecânico. Observe a sua mente. Quando toma a palavra aum e fica repetindo, o que acontece à sua mente? Se fica repetindo essa palavra todos os dias, te vem um certo estímulo, uma certa sensação que é produto da repetição. É um processo mecânico e pensa que uma mente que fica a repetir uma palavra é capaz de penetração ou de pensar com presteza? Costuma repetir mantras e sua mente penetrante é flexível e ágil? Só pode ver se sua mente é ágil ou não em suas relações com outras pessoas. Se você observar você mesmo nas relações com sua esposa, seus filhos, seus vizinhos, verá que sua mente é obtusa. Imagina apenas ter uma mente penetrante, palavra que não tem referente em sua ação, em suas relações, que nunca são claras nem completas. A mente, assim, imagina e é desequilibrada. A mera repetição de palavras proporciona, sem dúvida, um certo estímulo, uma certa sensação, mas isso só pode tornar a mente obtusa. De modo idêntico, pratica ritos, cerimônias, dia por dia. E o que está acontecendo? A prática de um rito com toda a regularidade proporciona, sem dúvida, um certo estímulo, tal como frequentar o cinema. E esse estímulo te satisfaz. Quando um homem bebe alguma coisa, um coquetel, poderá se sentir momentaneamente livre de inibição. Mas façam ele beber continuamente e ele se tornará cada vez mais obtuso. O mesmo acontece quando pratica ritos persistentemente. Atribui aos seus ritos uma importância extraordinária que eles não têm. Sua mente é que é responsável pelo embotamento de si mesma, que faz da sua vida um processo mecânico. Não sabe o que isso significa. Se refletisse bem, se começasse de novo, não continuaria a repetir palavras. Você o faz porque alguém te disse que a repetição dessas palavras, desses mantras, te será útil. Para se achar a verdade, não se necessita de guru nem de livro algum. Para termos a mente lúcida, devemos examinar a fundo cada questão, cada movimento de pensamento, cada vibração de sentimento.
visto que não deseja achar a verdade, tem esse providencial entorpecente que é o mantra, a palavra. Sei que continuará a praticar esses ritos porque o abandono dos mesmos iria criar perturbações na família, escandalizar a esposa ou o marido. Para não causar perturbações na família, prefere continuar a praticá-los. Quem continua a fazer uma coisa sem saber o que faz é evidentemente uma pessoa desequilibrada. E não estou nada certo de que aqueles que celebram ritos não são desequilibrados. Se alguma significação tivessem esses ritos, deveriam ter alguma repercussão na vida diária. Se é o diretor ou o proprietário de uma fábrica e não dá aos operários nenhuma participação dos seus lucros, pensa que terá paz repetindo essas palavras milhares de vezes? Homens que se utilizam dos outros e que exploram monstruosamente seus criados e empregados, celebrem ritos e repetem a palavra paz. Isso é uma fuga maravilhosa. Um homem desses é uma entidade feia e desequilibrada. E por mais que fale em pureza de vida, por mais ritos que pratique, por mais que repita a palavra Raum, que troque as roupagens de seu Deus, isso não altera nada. Que valor têm os seus mantras e os seus ritos? Fala de paz para um lado e semeia desgraça por outro. Pensa que é equilibrada essa ação? Praticarão ritos incontáveis, mas não procederão generosamente porque não há em você nenhuma centelha da vida. Os mais de nós queremos permanecer embotados porque não desejamos enfrentar a vida. E a mente embotada pode pôr-se a dormir e viver feliz num estado semi-comatoso. Os mantras, a celebração de ritos, ajudam a produzir esse estado de sono. E é isso que deseja. Está escutando palavras, mas não tem vontade de fazer coisa alguma. E é isso o que eu reprovo. Não abandona os seus ritos, não deixa de explorar, nunca divide os seus lucros com os outros, não te interessa melhorar a vida dos não privilegiados. Acha que tem o direito de morar num palacete e que eles não o têm, visto que não fica coisa alguma e não fará coisa alguma. Não sei por que escuta tão interessantemente as minhas palavras. O segundo problema é se a concentração numa ideia pode produzir clareza ou penetração na mente. É um problema complexo e há muitas coisas nele implicadas. Vamos, pois, examiná-lo a fundo. O que significa concentração? Uma criança não fala em concentração quando tem interesse numa coisa. Lhe dê um relógio, um brinquedo, qualquer coisa que lhe desperte o interesse. Ela ficará inteiramente absorvida nessa coisa e nada mais existe para ela no mundo. Você não tem interesse e por isso faz esforços para se concentrar. Isso é, escolhe uma palavra agradável ou deleitável, a que chama verdade. Uma qualidade que te dá um sentimento de bem-estar e procura fixar a mente na mesma. Outros pensamentos se insinuam e você os afasta. E passa o tempo batalhando contra eles, num esforço para se concentrar. Se consegue se concentrar e fixar a mente numa ideia, se consegue excluir outros pensamentos e se isolar com uma ideia única, pensa ter alcançado algo importante. A sua concentração é mera exclusão. A vida é sobremodo grande para você e por isso você se concentra numa ideia. E pensa então que a sua mente se tornará penetrante. Será que ela se tornará? Pode a mente se tornar penetrante se vive no isolamento e na exclusão? A mente é penetrante, clara e veloz só quando é inclusiva, quando não vive no isolamento, quando capaz de seguir cada pensamento até o fim, vendo todas as suas consequências. Só então é a mente capaz de se tornar penetrante, e não quando se concentra numa ideia,
o que representa um processo de exclusão. Há ainda outra questão aqui implicada. O que entende por ideia? O que é ideia? Evidentemente, é um pensamento que se fixou. E o que é o pensamento? Pensamento é a reação da memória. Não há pensamento sem memória. Não há pensamento sem o passado. O pensamento, pois, nasce como reação da memória. E o que é memória? Memória é o resíduo da experiência incompleta, da experiência imperfeitamente compreendida. Memória, portanto, é o produto da ação incompleta. Não posso, naturalmente, entrar nessa questão a fundo, visto que exigiria muito tempo. Mas, resumindo, memória é a experiência incompleta. E essa experiência incompleta, a que chamamos memória, gera o pensamento, do qual resulta uma ideia. Logo, a ideia é incompleta. E quando você se concentra, sua mente é incompleta. E a mente incompleta sempre será insensível. A mente só se torna sensível quando é ágil, lúcida, quando, tendo consciência de sua própria reação, está livre da reação. Se desejamos compreender uma coisa, nós a amamos. Observamos-a com toda a atenção, sem condenação, sem justificação, sem censura e sem reação. A nossa mente é então ágil. Nossa ação não se baseia em ideia que é mero prolongamento da memória e, portanto, incompleta. A mente que é forçada a concentrar-se, que foi imolada a uma ideia, identificada com uma ideia, é uma mente obtusa, visto que uma ideia nunca pode ser completa. E, como em geral vivemos de ideias, nossas mentes são obtusas. Só quando a mente é livre, capaz de extraordinária flexibilidade, só então pode haver a compreensão da verdade. O que entendemos por sono? Estamos adormecidos quando pensamos que estamos dormindo? A maioria de nós não vive sonhando, fazendo as coisas automaticamente. Quando as influências ambientes nos obrigam a determinadas ações, não estamos dormindo. Por certo, recolher-se à cama não é a única espécie de sono que a maioria das pessoas busca. Muitos de nós queremos esquecer, queremos ser insensíveis, não ser perturbados. Queremos uma vida fácil e confortável, e assim nos pomos a dormir, mental e emocionalmente, enquanto continuamos a fazer coisas com grande atividade. Para compreendermos esse problema, precisamos entender a questão da consciência. O que entendemos por consciência? Não cite o que outras pessoas disseram a respeito, seja Shankara ou Buda. Pense por você mesmo. Não li livros sagrados, o Bhagavad Gita ou os Upanishads, nem livros de psicologia. Uma pessoa precisa pensar de maneira nova quando deseja encontrar a verdade. Não se pode conhecer a verdade por intermédio de outro. O que se repete é mentira. Pode ser verdade para outra pessoa, mas se o repete, torna-se mentira. A verdade não pode ser repetida. Ela tem de ser experimentada. E não pode experimentá-la se está enredado em palavras. Teremos de verificar o que se entende por consciência. A consciência, de certo, é um processo de reação a um estímulo, a que chama experiência. Isso é, há um desafio que é sempre novo, mas a reação é sempre velha. A reação ao novo, a reação a um desafio, é experiência. Essa experiência recebe uma designação, um nome, um rótulo,
indicando que ela é boa ou má, agradável ou dolorosa, e sendo depois registrada e arquivada. Assim, a consciência nos diferentes níveis é o processo total do experimentar, reagir ao estímulo, dar nome e registrar. É isso, ao justo, o que se passa nos diferentes níveis do nosso ser. Um processo constante, não um processo periódico. Reação ao estímulo, denominação e armazenamento para comunicação ou conservação. Esse processo total em níveis diferentes chama-se consciência. Eu não estou inventando. Se observar você mesmo, verá que é exatamente isso que acontece. A memória é o armazém, o registro, e é a memória que intervém, que reage ao estímulo. E a esse processo chamamos consciência. É exatamente isso que acontece. Pois bem, quando o corpo adormece, quando está dormindo, o que acontece? O processo continua. A mente continua ativa, não é? Pode-se muitas vezes verificar como a mente continua ativa durante o sono quando temos um problema. Durante o dia pensamos nele, nos torturamos com ele, mas não encontramos solução. Quando despertamos, temos uma nova maneira de olhar o problema. E como acontece isso? De certo, quando a mente consciente, depois de se ter preocupado com o problema, relaxa a atenção, nessa mente superficial, agora tranquila, o inconsciente pode projetar-se e, ao despertar, tem a solução. A mente consciente nunca está tranquila. Está perpetuamente ativa em todas as suas camadas. Não é possível, nas horas em que estamos despertos, aquietar a mente. Mas quando, durante o sono, a camada superficial da consciência está tranquila, o inconsciente se projeta e fornece a resposta certa. É só quando a mente, a consciência, não está a dar nome, a armazenar, mas apenas experimentando, é só então que há liberdade e libertação. O sono tem significação diferente. A questão é, o que acontece quando o corpo dorme? Sem dúvida, a mente superficial está tranquila. Mas a consciência total continua a funcionar. A vastidão, a significação mais profunda do sono, não é compreensível se não estamos perfeitamente cônscios quando despertos do processo da consciência. O processo da consciência está experimentando, nomeando e guardando ou registrando. E quando esse processo for mantido integral, não haverá liberdade. A liberdade, a libertação, só pode vir quando o pensamento cessa, sendo o pensamento produto da memória, a qual, por sua vez, é experimentar, dar nome e registrar. A liberdade só é possível quando há um percebimento completo, tranquilo, de tudo o que se passa em redor e dentro de nós. E isso nos leva a uma outra questão. O que é o percebimento? Seria insensato negar a Deus. Só o homem que não conhece a realidade emprega palavras destituídas de significação. O homem que diz que sabe, não sabe. O homem que experimenta a realidade, momento por momento, não tem meios de comunicar essa realidade. Examinemos essa questão. Os homens que lançaram a bomba atômica sobre Hiroshima disseram que Deus estava com eles. Os que voavam da Inglaterra para destruir a Alemanha diziam que Deus era seu copiloto. Os Hitlers, os Churchills, os generais, todos falavam de Deus. Têm imensa fé em Deus.
Estão eles prestando algum serviço ao homem, dando-lhe uma vida melhor? Os que dizem crer em Deus devastaram a metade do mundo, e o mundo está cheio de misérias. Por causa da intolerância religiosa, temos separações das pessoas em crentes e não crentes. Separações que conduzem a guerras religiosas. O que indica isso é que tem uma mentalidade extraordinariamente política. E o capitalista tem sua gorda conta corrente no banco, o coração insensível e a mente vazia. Não ria. Não ria porque faz exatamente a mesma coisa. Os que têm o coração vazio também falam de Deus. A crença em Deus será um poderoso incentivo a viver melhor? Por que precisa de incentivo para viver melhor? O seu incentivo, certamente, deve ser o seu próprio desejo de viver com pureza e simplicidade, não acha? Se deseja um incentivo, não te interessa tornar a vida possível para todos. Só te interessa o seu incentivo, que é diferente do meu. E vamos brigar por causa dos nossos incentivos. Mas se vivemos felizes todos juntos, não porque cremos em Deus, mas porque somos entes humanos, possuiremos então em comum todos os meios de produção, a fim de produzirmos para todos as coisas necessárias. Por falta da inteligência, aceitamos a ideia de uma superinteligência chamada Deus. Mas esse Deus, essa superinteligência, não vai nos dar uma vida melhor. O que leva a uma vida melhor é a inteligência. E não pode haver inteligência se há crença, se há divisões de classe, se os meios de produção se acham nas mãos de uns poucos, se há nacionalidades isoladas e governos soberanos. Tudo isso, evidentemente, denota falta de inteligência. E é essa falta de inteligência que está impedindo uma vida melhor, e não a falta de crença em Deus. O outro ponto agora é esse. O que significa Deus? Em primeiro lugar, a palavra não é Deus. A palavra não é a coisa. Quando pronuncia a palavra Deus, isso não é Deus. Quando repete essa palavra, ela naturalmente produz uma certa sensação, uma reação agradável. Ou se diz que não crê em Deus, essa negação também tem um significado psicológico. Isso é, a palavra Deus gera em nós uma reação nervosa, que é também emocional e intelectual, conforme o seu condicionamento. Mas essas reações, evidentemente, não são Deus. Como então achar a verdade? Não a achará no isolamento, na renúncia à vida. Para achar a verdade, a mente precisa estar livre da reação do passado. Porque a verdade não pode ser vista quando a mente está fixada. Ela tem de ver de maneira nova, momento por momento. A mente que é produto da memória, do tempo, não pode acompanhar a verdade. Para que se torne visível a realidade, o processo de pensamento tem de acabar. Todo pensamento é produto do tempo, resultado de ontem, e a mente que está aprisionada na esfera do tempo não pode perceber algo que está além dela própria. O que ela percebe está sempre dentro da esfera do tempo. E o que pertence ao tempo não é a realidade. A realidade só pode existir quando a mente, que é produto do tempo, deixa de existir. Há então o experimentar daquela realidade que não é fictícia, que não é auto-hipnose. Só se extingue o processo de pensamento quando compreende a você mesmo. E pode compreender a você mesmo, não no retraimento à vida, mas tão somente nas suas relações, com esposa, filhos, mãe, vizinho. A realidade, portanto, não está distante. A regeneração não depende do tempo. A regeneração, essa revolução interior,
portadora de esclarecimento, só se concretiza ao perceber o que é. Ela não exige tempo, exige compreensão, exige atenção lúcida. Só quando a mente está tranquila, vem a regeneração. A experiência da realidade não é questão de crença. Quem crê nela não a conhece. E quem fala a seu respeito está apenas dizendo palavras. Palavras não são experiência, não são a realidade. A realidade é imensurável. Não pode ser ensinada com palavras floridas, assim como a vida não pode ser encerrada dentro das muralhas da posse. Só quando a mente é livre, vem a criação. É bastante óbvio que a maioria de nós está confusa intelectualmente. Vemos que os chamados guias ou chefes, em todos os setores da vida, não têm uma solução completa para as nossas várias questões e problemas. Os numerosos e antagônicos partidos políticos, da direita ou da esquerda, não parecem ter encontrado a solução correta para as nossas dissensões nacionais e internacionais. E vemos também, socialmente, processar-se uma destruição completa dos valores morais. Tudo em torno de nós parece desintegrar-se. Os valores morais e éticos tornaram-se simples questão de tradição, sem muito sentido. A guerra, o conflito entre a direita e a esquerda, parece um fator constante e frequente nas nossas vidas. Por toda parte se vê destruição e confusão. Dentro de nós estamos completamente confusos, embora não gostemos de admiti-lo. Vemos confusão em todas as coisas e não sabemos ao certo o que devemos fazer. A maioria de nós, reconhecendo essa confusão, esta incerteza, deseja fazer alguma coisa. E quanto mais confusos nos achamos, tanto mais ansiosamente desejamos agir. Assim, para aqueles que já reconheceram que existe confusão neles próprios e em redor de si, a ação se torna extremamente importante. Mas se um homem está confuso, como ele pode agir? Tudo o que ele faz, qualquer que seja o seu método de ação, há de ser confuso. E essa ação, naturalmente e infalivelmente, trará maior confusão. Seja qual for o partido, a instituição ou organização que pertença, enquanto não afastar de si a confusão, tudo o que ele fizer há de necessariamente produzir um caos maior. O que devemos fazer, então? O que deve fazer um homem que sente sincero empenho, um desejo sincero de dissipar a confusão que há em si e ao redor de si? Qual o seu primeiro dever? Agir ou dissipar a confusão dentro de si e, portanto, fora de si? Julgo importante essa questão que a maioria de nós desagrada encarar. Vemos tanta desordem social, a necessitar de reforma imediata, que a ação se torna um processo absorvente. Ansiosos como estamos por fazer alguma coisa, passamos logo à ação, tentamos promover reformas, ingressamos em partidos políticos da esquerda ou da direita. Mas cedo descobrimos que as reformas precisam de outras reformas. Os chefes precisam se reagrupar, as organizações organizar-se melhor, etc. e etc. Sempre que tentamos agir, verificamos que o próprio agente é a fonte da confusão. Que deve então fazer aquele homem? Deve ele agir confuso como está ou conservar-se inativo? É esse o problema que se apresenta à maioria de nós. Nós tememos estar inativos. E o recolher-se por um período de tempo para estudar todo o problema requer extraordinária inteligência.
Se você se recolhesse por algum tempo para reconsiderar, reapreciar o problema, seus amigos, seus camaradas te considerariam um escapista. Você iria se tornar inexistente socialmente, não estaria em parte alguma. Se quando todos agitam bandeiras e você não o faz, se quando todos põem um determinado boné e você não usa esse boné, você se sente esquecido. E como a maioria de nós não gosta de ficar no segundo plano, nos atiramos à ação. Assim é muito importante compreender o problema da ação e da inação. Não é necessário ficar inativo para considerar o problema no seu todo. É claro que precisamos continuar a atender a nossa diária responsabilidade de ganhar a subsistência. Todas as coisas necessárias têm de continuar, mas as organizações políticas, religiosas, sociais, os grupos, as comissões, etc. e etc., há necessidade de pertencermos a elas? Se temos muito empenho, não é necessário que reconsideremos, que tornemos a analisar todo o problema da existência? E para tal, não é necessário por ora que nos afastemos, a fim de estudar, ponderar e meditar? Esse afastamento não é verdadeiramente uma ação? Nessa chamada inação, há a extraordinária ação de reconsiderar toda a matéria, de reapreciar, de meditar sobre a confusão em que vivemos. Mas por que temos tanto medo de estar inativos? É inação considerar novamente um problema? Claro que não. Sem dúvida, quem está evitando a ação é o homem que está ativo, sem ter reconsiderado o problema. Esse é que é o verdadeiro escapista. Está confuso e, para escapar à sua confusão, à sua insuficiência, atira-se à ação. Ingressa numa sociedade, num partido, numa organização. Está, na realidade, fugindo ao problema fundamental, que é a confusão. Estamos, pois, empregando mal as palavras. O homem que se atira à ação sem reconsiderar o problema, pensa que vai reformar o mundo com o simples ingressar numa sociedade ou partido. Esse homem é que está criando maior confusão e maiores desditas. Enquanto o homem a que chamam inativo, porque se retira e estuda seriamente o problema, não há dúvida de que esse homem está muito mais ativo. Nos nossos tempos, principalmente, em que todo mundo se acha à beira do precipício e acontecimentos catastróficos estão se verificando, não se torna necessário que uns poucos, pelo menos, fiquem inativos e, deliberadamente, não se deixem encolher por essa máquina atômica da ação, que nada produz a não ser maior confusão e maior caos. Certo, os que têm empenho hão de retirar-se, não da vida, não das atividades diárias, mas retirar-se a fim de descobrir, estudar, explorar, investigar a causa da confusão. E para perceber, descobrir, explorar, não há necessidade de aderirmos aos numerosos planos e esquemas do que uma nova sociedade deveria ou não deveria ser. Tais planos, evidentemente, são inúteis de todo, porque o homem que está confuso e só cuida de pôr em prática certos planos, ocasionará maior confusão. Portanto, como já tenho dito e redito, o que mais importa, se desejamos compreender a causa da confusão, é o autoconhecimento. Sem compreendermos a nós mesmos, não pode haver ordem no mundo. Sem explorarmos a fundo o processo do pensamento, do sentimento e da ação em nós mesmos,
nunca haverá possibilidade de paz mundial, de ordem e segurança. Portanto, o estudo de si mesmo é de importância primordial e não constitui um processo de fuga. Esse estudo de si mesmo não é mera inação. Pelo contrário, requer uma percepção extraordinária em tudo o que fazemos. Uma percepção na qual não haja julgamento, condenação e censura. Essa percepção do processo total de si mesmo, na vida diária, não é limitativa, mas sempre expansível, sempre iluminativa. E desse percebimento surge a ordem, primeiro em nós mesmos e depois externamente em nossas relações. O problema, pois, é de relação. Sem relações, não há existência. Ser é estar em relação. Se apenas faço uso das relações, sem compreensão de mim mesmo, aumento a desordem e contribuo para uma maior confusão. A maioria das pessoas não parece perceber esse fato. Que o mundo são as minhas relações com outra pessoa e com uma só ou com muitas, meu problema são as minhas relações. O que sou, eu projeto. É óbvio que se não me compreendo a mim mesmo, toda a vida de relação é só confusão e estender-se em círculos cada vez mais amplos. As minhas relações assumem extraordinária importância. Não as relações com a chamada massa, mas no mundo de minha família e meus amigos, por pequeno que ele seja, minhas relações com minha esposa, meus filhos, meu vizinho. No mundo de vastas organizações, vastas mobilizações de indivíduos, movimentos de massa, temos medo de agir em escala pequena. Temos medo de ser pessoas insignificantes, ocupadas em limpar o seu próprio pedacinho de terra. E dizemos para nós mesmos, pessoalmente, o que eu posso fazer? Preciso aderir a um movimento coletivo a fim de promover a reforma. Pelo contrário, a verdadeira revolução não é realizável pelos movimentos coletivos, e sim por uma interior reavaliação das relações. Só isso constitui uma verdadeira reforma, a revolução radical e contínua. Receamos começar em escala modesta. Por ser tão vasto o problema, pensamos que devemos enfrentá-lo junto com multidões de pessoas, com uma grande organização, com movimentos coletivos. Ora, precisamos começar a resolver o problema em pequena escala. E essa escala pequena é o eu e o vocês. Quando compreendo a mim mesmo, compreendo a vocês. E dessa compreensão nasce o amor. O amor é o fator que está faltando. A falta de afeição, de cordialidade nas relações. E por que falta esse amor, essa ternura, essa generosidade, essa compaixão em nossas relações, nos escapamos para a ação em massa, que produz maior confusão e maior miséria. Enchemos os nossos corações de planos para a reforma do mundo, desprezando o único fator solucionador, que é o amor. Não importa o que faça, sem o elemento regenerador do amor, tudo o que fizer há de produzir mais caos. A ação do intelecto não produzirá solução alguma. Nosso problema são as relações e não qual o sistema, qual o plano que devemos seguir, que espécie de organização de Nações Unidas devemos formar. O problema é a falta total de boa vontade nas relações. Não com a humanidade, que não sei bem o que significa. É a falta total de boa vontade e amor nas relações entre duas pessoas. Já verificou como é extraordinariamente difícil trabalhar com outra pessoa? Estudar um problema a dois ou a três
Se não podemos estudar problemas em companhia de 2 ou 3, como os podemos estudar com uma multidão? Só podemos estudar problemas juntos quando existe aquela generosidade, aquela benevolência, aquela cordialidade do amor em nossas relações. Mas rejeitamos o amor e procuramos achar a solução no árido terreno da mente. As relações, pois, são o nosso problema. E se não compreendemos as relações e nos pomos em atividade, produziremos maior confusão e maiores sofrimentos. Ação é relação. Ser é estar em relação. O que quer que faça uma pessoa, quer se retire para uma montanha ou se instale numa floresta, não pode ela viver no isolamento. Só é possível viver em relação e, enquanto as nossas relações não forem compreendidas, não pode haver ação correta. A ação correta vem da compreensão das relações, as quais revelam o processo de nós mesmos. O autoconhecimento é o começo da sabedoria. É um campo de afeição, cordialidade e amor, e, portanto, um campo rico de flores. Todo problema humano exige muito estudo, e para se compreender o problema não deve haver rejeição ou aceitação. O que condenamos, não compreendemos. Precisamos, portanto, examinar o problema do sexo muito atentamente, muito amplamente e com todo o cuidado, passo a passo, como pretendo fazer agora. Não vou preceituar o que se deve e o que não se deve fazer, pois isso é insensato. Denota um pesar sem madureza. Não se pode estabelecer um padrão para a vida, encaixar a vida num quadro de ideias. E porque a sociedade, inevitavelmente, põe a vida no quadro da ordem moral, a sociedade está sempre a engendrar desordem. Nessas condições, para se compreender esse problema, não devemos nem condenar, nem justificar, mas estudá-lo por maneira inteiramente nova. Pois bem, qual é o problema? O sexo é um problema? Vamos considerar juntos. Não espere uma resposta minha. Se é um problema, por que o é? Fizemos da fome um problema? A penúria se tornou um problema? As causas evidentes da penúria e da fome são o nacionalismo, as divergências de classe, as fronteiras econômicas, os governos separados, os meios de produção nas mãos de poucos, os fatores religiosos, separativos e etc. Se tentarmos eliminar os sintomas sem desarraigar as causas, se ao invés de atacar a raiz, nos limitarmos a podar os ramos, porque é muito mais fácil isso, continua a existir o mesmo problema antigo. Do mesmo modo, porque o sexo se tornou um problema. Para refrear o impulso sexual, conservá-lo dentro de uns certos limites, criou-se a instituição do matrimônio. E no matrimônio, a portas fechadas, entre 4 paredes, pode cada um fazer o que quiser, conservando ao mesmo tempo uma fachada respeitável. Fazendo uso de sua esposa para satisfação sexual, pode transformá-la numa prostituta e isso é perfeitamente respeitável. Sob o disfarce do matrimônio, você pode ser pior do que um animal. E sem o matrimônio, não tendo um freio, não conhece limites. Desse modo, a fim de traçar um limite, estabelece a sociedade certas leis morais que se tornam tradição. E dentro desse limite podemos ser imorais e ignóbeis à vontade. E essa incontinência sem peias, a vida sexual transformada em hábito, é considerada perfeitamente normal, salutar e moral. Mas por que é o sexo um problema? Para um casal, o sexo é problema? Absolutamente. Tanto o homem quanto a mulher têm uma fonte garantida de prazer constante.
Quando se tem uma fonte de prazer constante, quando se tem uma renda certa, o que acontece? Nos tornamos embotados, fatigados, vazios, exaustos. Já notou que pessoas cheias de vitalidade, antes do casamento, depois de casarem, se tornam embotadas? Todas as fontes de vitalidade secaram nelas. Já não notou isso em seus próprios filhos e filhas? Por que se tornou o sexo um problema? É um fato patente que quanto mais intelectual a pessoa é, tanto mais sexual. Já não notou isso? E que quanto mais sentimento, afabilidade, afeição existe, tanto menos há de sexo. Porque toda a nossa cultura social, moral e educativa está baseada no cultivo do intelecto. O sexo se tornou um problema cheio de confusão e de conflito. Portanto, a solução do problema sexual reside na compreensão do cultivo do intelecto. O intelecto não é o instrumento da criação. E a criação não depende do funcionamento do intelecto. Pelo contrário, só há criação quando o intelecto está em silêncio. Só quando há criação tem significação funcionar do intelecto. Mas sem criação, sem afeição criadora, o mero funcionar do intelecto cria, obviamente, o problema do sexo. Como muitos de nós vivemos cerebralmente, como muitos de nós vivemos de palavras, e palavras são produtos da mente, a maioria das pessoas não é criadora. Estamos inteiramente ocupados com palavras, sempre fabricando palavras novas e readaptando as velhas. Isso, por certo, não é criação, visto que não somos criadores. A única possibilidade de expressão criadora que nos resta é o sexo. No ato sexual, há esquecimento. E é só no esquecimento que há criação. O ato sexual, por uma fração de segundo, nos dá a libertação daquele eu que é a mente, e é por isso que ele se tornou um problema. Indubitavelmente, só há possibilidade de criação na ausência de pensamento, que pertence ao eu, ao meu. Não sei se já notou que em momentos de grande crise, em momentos de grande felicidade, a consciência do eu e do meu, que é produto da mente, desaparece. Nesse momento de dilatada apreciação da vida, de intensa alegria, há criação. Expressando de maneira simples, quando ausente o eu, há criação. E uma vez que vivemos no árido terreno do intelecto, não encontramos aí momentos de ausência do eu. Pelo contrário, nesse terreno, nessa luta para ser, há uma exagerada expansão do eu. E, portanto, não há criação. O sexo se torna o único meio de criar, de experimentar a ausência do eu. E logo que o mero ato sexual se torna um hábito, torna-se também fatigante e dá mais força à continuidade do eu. E assim se converte o sexo num problema. Para se resolver o problema do sexo, nos cabe considerá-lo não num determinado nível de pensamento, mas de todos os lados, sob todos os aspectos, emocional, educacional, religioso e moral. Quando jovens temos um forte sentimento de atração sexual e nos casamos, ou somos dados em casamento pelos nossos pais, como acontece aqui no Oriente. Aos pais só interessa muitas vezes ficar livre dos filhos e filhas, e o casal, o jovem e a jovem, nenhum conhecimento possui de assuntos sexuais. Pela lei sagrada da sociedade, pode o marido oprimir a esposa, destruí-la, dar-lhe filhos a cada ano, e tudo isso está muito bem. Sob o disfarce da respeitabilidade, pode ele tornar-se uma pessoa completamente imoral. Cumpre compreender e educar
o rapaz e a rapariga, e isso exige uma inteligência extraordinária por parte do educador. Infelizmente, nossos pais e mães preceptores, todos necessitam dessa mesma educação. São eles tão insípidos como água de lavagem. Só sabem o que se deve e o que não se deve fazer. Só conhecem tabus. Lhes falta inteligência para esse problema. Para ajudar o jovem e a jovem, necessita-se de um preceptor novo, verdadeiramente educado. Mas, pelo cinema e pelos anúncios, com suas raparigas seminuas, suas mulheres lascivas e casas suntuosas, e por vários outros meios, a sociedade está estimulando os valores sensuais. O que se pode esperar daí? Se é casado, o homem se satisfaz à custa da esposa. Se é solteiro, vai procurar alguém às ocultas. É um problema difícil o de despertar a inteligência do jovem e da jovem. Por toda parte, entes humanos exploram-se uns aos outros pelo sexo, pela propriedade nas relações. E, religiosamente, não há nada, nada mesmo de criador. Muito ao contrário. A constante meditação, os ritos, os pujas, são puros atos mecânicos com certas reações. Mas isso não é pensar criador. Não é viver criador. Religiosamente, somos meros tradicionalistas. E por isso não há nenhuma investigação fecunda para o descobrimento da realidade. Religiosamente está subordinado a uma disciplina, e onde há disciplina, seja no sentido militar, seja no sentido religioso, não pode, de certo, haver uma ação criadora. Por isso busca a expressão criadora no sexo, liberta a mente da ortodoxia, de ritos, disciplinas e dogmatismos, para que ela possa ser criadora. E o problema do sexo deixará de ser tão grande ou tão dominante. Há um outro aspecto desse problema nas relações sexuais entre homem e mulher. Não há amor. A mulher é utilizada apenas como um meio de satisfação sexual. Positivamente, senhores, o amor não é produto da mente. O amor não é resultado do pensamento. O amor não é o fruto de um contrato. Aqui nesse país, o jovem e a jovem casam-se quase sem se conhecerem e têm relações de sexo. Aceitam um ao outro dizendo, você me dá isso e eu te dou aquilo. Ou você me dá o teu corpo e eu te dou a minha segurança, te dou a minha afeição calculada. Quando o marido diz, te amo, isso é pura reação da mente. Pelo fato de proporcionar à esposa uma certa proteção, espera e obtém concessões da parte dela. Essas relações de cálculo chamam-se amor. Isso é o fato patente. Posso desagradar vocês por expressar isso tão brutalmente, mas esse é o fato real. Essa espécie de casamento dizem que se faz por amor, mas não passa de mera troca mercantil. É um casamento banha, revelando a mentalidade de feira. Por certo, nesse casamento pode haver amor? Pode realmente? O amor não é uma coisa da mente, mas, visto que cultivamos a mente, empregamos a palavra amor, abrangendo a esfera da mente. Ora, decididamente, o amor nada tem que ver com a mente. Ele não é produto da mente. O amor é de todo independente de cálculo, de pensamento. Quando não existe amor, então a estrutura do casamento como instituição se torna uma necessidade. Quando há amor, o sexo não é problema. É a falta de amor que faz dele um problema. Você não sabe disso? Quando ama alguém verdadeiramente, profundamente, não com o amor da mente, mas com aquele amor que vem do coração, você lhe dá a ele ou a ela tudo o que tem. Não só o corpo, mas tudo.
Na sua tribulação, você lhe pede ajuda e ela te dá. Não há divisão entre homem e mulher quando ama alguém. Mas existe um problema sexual quando não conhece esse amor. Nós só conhecemos o amor do intelecto. O pensamento o produziu e um produto do pensamento é sempre pensamento, nunca amor. O problema do sexo, pois, não é simples e não pode ser resolvido no seu próprio nível. Querer resolvê-lo biologicamente apenas é um absurdo. Abeirar-se dele pela religião ou tentar resolvê-lo como se ele fosse uma mera questão de ajustamento físico, de funcionamento glandular, ou cercá-lo de tabus e condenações, é muito pueril e estúpido. Esse problema exige inteligência de ordem superior. A compreensão de nós mesmos em nossas relações com outras pessoas requer inteligência muito mais ágil e sutil do que o compreender a natureza. Mas queremos compreender sem ter inteligência. Queremos ação imediata, solução imediata, e o problema se torna cada vez mais grave. Já não viu um homem que tem o coração vazio? Como seu rosto se enfeia e como produz filhos feios e imaturos? E por que não se lhes dá afeição, permanecem eles imaturos toda a vida? Olhe seus rostos no espelho. Veja como são sem forma, vagos. Você tem cérebro para investigar e está na dependência do cérebro. O amor não é mero pensamento. Os pensamentos são só a ação superficial do cérebro. O amor é mais profundo, muito mais profundo. E a profundeza da vida só pode ser descoberta no amor. Sem amor, a vida não tem significação. E esse é o lado doloroso da nossa existência. Envelhecemos sem ter amadurecido. Nossos corpos se tornam velhos, obesos e feios, e permanecemos incapazes de pensar. Lemos e falamos acerca do perfume da vida, sem nunca chegarmos a conhecê-lo. Só cuidar de ler e de verbalizar, isso indica uma total ausência daquele ardor de coração que enriquece a vida. E sem essa qualidade que se chama amor, você pode fazer o que quiser, ingressar em qualquer sociedade, criar qualquer lei, você não vai conseguir resolver o problema. Amar é ser casto. O mero intelecto não é castidade. O homem que se esforça pelo pensamento para ser casto é incasto, porque não tem amor. Só o homem que ama é casto, puro e incorruptível.